Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 27 de maio e no resumido número 315, jovens querem fugir da internet. OpenAI compra a empresa de Johnny Ive para lançar gadgets de IA. Google lança o modo AI e quer transformar as buscas. Geração Z troca álcool por antidepressivos. Blue Sky quer dominar o que restou da internet social. Pesquisadores vazam 2 bilhões de mensagens do Discord e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Hoje eu vou fazer uma brincadeira interativa. No final do episódio eu vou deixar uma palavra secreta e se você chegar até o fim e ouvir, deixe um comentário com essa palavra lá no Spotify. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. We don't actually have Wi-Fi in the villas. What? No Wi-Fi? Yeah, we consider the hotel to be a digital detox area, so we actually encourage our guests to put your phones, your laptops, your electronics into this bag. Você ouviu agora um trecho de um episódio de White Lotus, terceira temporada, falando sobre guardar o celular para poder aproveitar melhor a viagem. E isso tem tudo a ver com uma reportagem do Guardian falando sobre a exaustão causada pela hiperconectividade entre os jovens. Eles citaram uma pesquisa feita com jovens britânicos que revelou que 46% deles, quase metade, preferiria viver num mundo sem internet. Esse é o tamanho do problema. E não é só isso, 70% deles disseram que se sentem pior depois de usar as redes sociais. Também novidade para ninguém, né? Qualquer um que usa sabe que é mais ou menos essa a sensação. E 50% apoiariam a restrição do uso de apps após as 22 horas. E 68% deles disseram que o tempo que eles passam online afeta negativamente o seu bem-estar. Bem parecido com o percentual de quem usa rede social e se sente mal, né, da pesquisa, 70%, o que até mostra que tem aí uma confusão entre estar online e estar em alguma rede social. E aí a indicação do estudo é que alguns especialistas defendem um foco num design mais seguro, menos dependente da atenção constante do usuário, porque isso é muito cansativo. Aliás, acho que não precisa nem de muita pesquisa para chegar nessa conclusão, né? Tá todo mundo bem cansado de estar online o tempo inteiro. E parte desse cansaço vem dessa demanda das redes sociais, da gente estar sempre imprimindo uma vida perfeita, com pensamentos corretos, em que tudo está funcionando perfeitamente bem, inclusive em termos de saúde. Eu vi um post no Instagram de um psicanalista chamado José Guilherme Medina, em que ele criticava esse discurso que está muito presente hoje em dia, da substituição dos excessos, né? Menos álcool e mais saúde, menos festa e mais meditação, e como isso esconde algumas outras questões, né? Primeiro, que é um teatro. Muita gente fala uma coisa na internet e vive outra. E o que esse psicanalista falou é que muito desse discurso não é muito transparente, não é nem muito verdadeiro, porque em muitos casos o álcool é trocado por medicamento, por antidepressivo, as festas são trocadas por dietas estéticas, por uma busca pelo corpo perfeito, que acaba gerando um outro tipo de sofrimento psíquico, um outro tipo de pressão psicológica na pessoa para atingir mais um parâmetro inatingível. Então esse discurso que fala do equilíbrio o tempo todo, muitas vezes está mascarando uma falta de vínculo, o medo da espontaneidade, né? Esse autocuidado virou uma performance que acaba escondendo o burnout. E o caminho mesmo é uma revalorização da convivência imperfeita, dos encontros ao vivo, das conversas fora da rede, de trocar com outras pessoas, e que isso aí que pode trazer uma saúde mental, uma paz emocional, que não pode ser resumida só à ausência de excessos, né? Porque inclui também o riso, a presença, a reconexão. E eu achei muito bom alguns dos pontos que ele trouxe. Ele falou, né, que essa paz emocional não se resume só a uma ausência de excessos, né? Que inclui também o riso, a presença, a conexão, e que essa transformação precisa passar pelo vínculo humano, pelo vínculo autêntico e não um isolamento romantizado, escondido, disfarçado de maturidade.
E não são só os jovens que estão buscando uma fuga da internet, da hiperconexão. Uma reportagem da BBC também falou de uma tendência que está crescendo bastante já em 2025, já vem há algum tempo, que é o crescimento de alguns retiros de detox digital. Isso já é um conceito antigo, né? Você passa um final de semana, ou sei lá quantos dias, desconectado, sem acesso à internet, mas esses lugares estão evoluindo. As viagens estão começando a ser feitas com esse objetivo e os lugares nesses hotéis, retiros, montados só para isso. Um relatório da rede Hilton disse que 27% dos adultos que estavam planejando viajar em 2025 pretendem diminuir o uso de rede social durante essas férias. Eu sempre penso quando eu estou viajando, né? Como é que eu faço para minimizar a entrada online nas minhas férias? Eu evito fazer posts, que eu já não faço muito, evito ficar lendo o Twitter e coisas que vão tirar minha paz, porque eu quero estar ali naquele momento. Mas é muito difícil. É sempre uma demanda, até isso, né? De compartilhar o que você está vivendo e como isso gera mais uma outra pressão dentro de uma viagem que você deveria possivelmente estar relaxando. Mas o que a BBC fala é realmente das pessoas estarem pagando para ficar offline, né? E justamente na economia da atenção, em que o produto mais valioso é o nosso tempo online, a atenção que a gente dá online, mais valioso para as empresas, né? Não para nós. Tem gente pagando pelo privilégio de não ser produto. É aquela velha máxima, né? Se você não está pagando, é porque o produto é você. Então, se você conseguir ficar offline mais tempo, você deixa de ser o produto. Essa tendência tem até nome, chama Tech Light, e só cresce as buscas por esse tipo de lugar. A reportagem cita um monastério na Itália chamado Eremito, que é dedicado a isso. É luz de vela, parede de tijolo, para você ficar longe desse mundo digital. Mas isso é uma coisa um pouco insustentável, né? Se você depender de fazer um retiro desse, sei lá, de quantos dias for possível por ano, ainda assim não vai ser o suficiente. Eu acho que é muito mais importante você conseguir se reeducar, repensar a sua relação com esses aparelhos e com essas redes, para você poder ter um dia a dia menos conectado, menos saturado de conexão e poder viver em paz, né? Eu ouvi falar de um lugar também nos Estados Unidos, se eu não me engano, um hotel desses retiros que você vai para você viajar com a família, com os amigos e ter esse momento de conexão real, sentar online o tempo inteiro, e que você fica offline, mas como hoje em dia todo mundo alega, né, que não posso ficar desconectado, pode ter uma emergência que eu precise usar, ok. O lugar tem um Wi-Fi no quarto, na cabana, onde você estiver, só que se você quiser usar, você paga $50 por uso. Então, assim, deu aquele comichão, queria ver no Instagram um negócio, $50. Aí a pessoa não usa, né? Porque ela pensa bem se aquilo realmente é uma urgência e acaba não usando. É uma maneira de você conter esse impulso, né? Pelo menos nos primeiros momentos, porque as pessoas relatam que os primeiros dias nesses retiros são os piores. A pessoa sente muita falta de pegar o telefone, fazer alguma coisa, e que isso vai melhorando ao longo dos dias. Eu acho que isso é bem natural, né? Todo mundo, quando viaja, já tem essa sensação, independente de ser um retiro. E esse movimento não está acontecendo só para quem está procurando o retiro, ou no depoimento dos jovens que estão saturados de tanta hiperconectividade. As pessoas estão começando a abandonar mesmo as redes sociais. Tem se tornado muito comum você ouvir pessoas dizendo que saíram do Instagram. No meu círculo social eu tenho alguns relatos. Algumas pessoas dizendo que saíram do Instagram e que a vida ficou melhor. Tem muita gente também trocando de rede social, gente que estava no Twitter, no X, que usava de maneira mais constante, que foi para o Blue Sky em busca de um ambiente um pouco mais ameno e menos bélico, como é no Twitter normalmente. E esse movimento já gerou até uma sigla nova, né? Tem o FOMO, você deve ter ouvido falar, FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de perder alguma coisa, que é essa sensação de que você não pode sair da internet, você não pode perder uma festa, porque você vai perder alguma coisa muito importante se você não for, essa pressão para estar presente em tudo, on e offline. Está sendo substituído pelo JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é o prazer de perder as coisas. Realmente eu não quero fazer parte de nada, estou muito feliz de ter perdido alguma coisa. E isso é uma coisa que eu tenho visto bastante gente falar sobre isso. O Blue Sky, inclusive, quer explorar justamente esse espaço, né? Eles estão fazendo um trabalho muito forte para falar sobre o protocolo deles, que é um protocolo aberto, descentralizado, para criar ecossistemas com várias redes sociais interconectadas. Então, você pode estar numa rede social e fazer um post e ver através do Blue Sky e vice-versa, né? O tal do Feedverso, que você assina, você tem o seu feed
com várias fontes de conteúdo vindo de diferentes partes, né? Que assim você consegue controlar melhor o seu feed. E o Blue Sky diz isso, né? Porque eles querem liderar o Blue Sky Social, que é esse aplicativo dentro desse protocolo, mas que o protocolo vai ser mantido pela comunidade. A monetização vai vir por meio de assinatura, de serviço para desenvolvedores, por venda de acesso ao API e por formatos de publicidade específicos e não com essa mentalidade de extrair a monetização através da atenção do usuário ou só da atenção do usuário. Sempre vai ser através da atenção. E uma coisa que o Blue Sky vem defendendo é não penalizar os links. Se você não trabalha com conteúdo, você não deve saber disso, mas hoje em dia no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você quiser, se você postar um link, o post vai menos longe. Porque o objetivo dessas plataformas é que as pessoas saiam cada vez menos de dentro da plataforma. Então eu vou divulgar um podcast resumido, eu fico com preguiça e acabo divulgando com o link mesmo. Mas o certo é você fazer um fio com vários posts, que o primeiro começa com texto, depois tem uma imagem, que você menciona o podcast, procure em algum lugar, mas não bote o link ali no post. Se botar o link, ele é penalizado e a plataforma não entrega. Que é completamente absurdo, né? Isso prejudica os criadores de conteúdo de uma maneira enorme, porque se a atenção das pessoas estão nas redes sociais, onde é que você vai buscar alguém para ouvir, para te ler, para te assistir, se não for lá, né? Então, aos poucos, a minha teoria maior vai se confirmando, porque eu acho, sim, que as plataformas têm responsabilidade, que tem que ter regulação, que o usuário tem que ter mais controle do feed, de tudo que acontece com os nossos dados e com os nossos conteúdos, mas essas plataformas servem aos humanos e não o contrário, né? Então eu acho que o comportamento humano vai tender a se saturar desse tipo de coisa, se afastar, e as redes vão ter que se adaptar para continuar tendo a presença dos humanos ali consumindo conteúdo. No fim das contas, eu acho que a nossa humanidade prevalece. Tá todo mundo muito cansado de ficar tão online, e por isso que eu botei o título do episódio aí, né? Pare a internet que eu quero descer. Será que dá? Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. If I wanted to ask ChatGPT something right now, think about what would happen. I would reach down, I would get out my laptop, I'd open it up, I'd launch a web browser, I'd start typing, and I'd have to explain that thing. I would hit enter and I would wait and I would get a response. And that is at the limit of what the current tool of a laptop can do. But I think this technology deserves something much better. E essa semana, Sam Altman, cofundador da OpenAI, anunciou a aquisição da I.O., a empresa do Jony Ive. Se você não sabe quem é o Jony Ive, é o designer favorito do Steve Jobs, o cara que desenhou o iPod, o iPhone, o iMac, todos esses produtos de grande sucesso, que determinou o design dos produtos eletrônicos. Todo mundo copiou a Apple por muitos e muitos anos. O Jony Ive é o cara que desenhou isso tudo, considerado um gênio na indústria. Ele já saiu da Apple e montou a própria empresa que se chama I.O., que foi comprada pelo Sam Altman. É uma empresa de hardware e o objetivo é lançar algum equipamento de IA. Já vimos vários equipamentos de IA darem bem errado. Acho que o caso mais conhecido é o Human AI, ou AI Pin, que era um pin que você botava com o microfone para interagir com o IA, que foi super mal avaliado, a empresa acabou fechando. E no caso aqui, essa junção do Sam Altman com o Jony Ive foi anunciada com pompa. Tem um vídeo de 10 minutos da OpenAI, dos dois conversando. A foto de divulgação da compra parece uma foto de casamento, virou piada na internet, né? O que eles querem dizer com isso, esse casamento entre a OpenAI e a I.O.? E não foi uma compra modesta. A OpenAI pagou 6 bilhões e meio de dólares pela I.O., a empresa do Jony Ive. E o projeto é bem ambicioso, né? O Sam Altman não está brincando em serviço. A ideia é lançar esse aparelho, eles disseram agora. E no anúncio, o Jony Ive deu uma espetada na Apple. Ele falou que os aparelhos que a gente usa para se conectar já tem mais de 10 anos que não apresentam nada de novo, mais ou menos o tempo que tem desde que ele saiu da Apple, e que a gente precisa de um novo paradigma. Agora, vamos falar sobre o que é esse novo paradigma no contexto atual que a gente está de inteligência artificial e o contexto que a gente tem das nossas relações com a Big Tech ou a relação das Big Tech com os usuários. A proposta, pelo que eles disseram até agora, é que seja um cordão, um aparelho que você use pendurado no pescoço. Nele tem um microfone e tem uma câmera
que você vai interagir ao longo do dia e, logicamente, esse microfone e essa câmera vão captar tudo que você fala, vê, por onde você anda e interage ao longo do seu dia. Isso é um pesadelo de privacidade, que obviamente vai ser dito que os dados são anonimizados e que você vai ter controle sobre os dados. E no fundo você sabe que nada disso vai acontecer, você não vai ter controle nenhum sobre nada, porque eventualmente perde-se controle desses dados. E para ilustrar o que pode significar esse tipo de registro do seu dia a dia e de interferência da IA no seu dia a dia, um estudo da HTC fez um experimento para mostrar como o viés da inteligência artificial pode alterar de maneira direta o comportamento do usuário. O experimento foi o seguinte: eles pegaram uma base de participantes para escrever sobre questões sociais, só que eles usaram um assistente de escrita de IA que tinha um autocompletar que fazia sugestões sobre o que escrever. Mais ou menos como você vê no Gmail, que vai dando sugestão de que palavra, ou até uma frase inteira quando você está escrevendo e-mail. Você já deve ter visto isso por lá. Nesse caso, eram sugestões sobre esses assuntos sociais, só que essa base de sugestões tinha um viés. Depois do teste, dos participantes terem escrito com o auxílio dessa IA, eles fizeram uma pesquisa e a maior parte deles passou a concordar com as sugestões da IA, mesmo elas tendo viés e sendo contrário ao que eles inicialmente pensavam. A maior parte desses participantes não sabia dessa influência do viés da inteligência artificial. E aí o estudo ainda comprovou que a influência da inteligência artificial sugerindo o que escrever, o autocompletar, era muito mais forte do que uma sugestão já mostrada como um parágrafo inteiro, um texto estático. Essa sugestão vindo enquanto a pessoa escrevia era muito mais forte. Ou seja, essa incorporação da IA no processo da escrita leva a pessoa a incorporar pontos de vista com viés dentro da própria escrita, sem ela perceber. E ainda assim, os participantes, mesmo quando eram avisados, antes ou depois de usarem a ferramenta para escrever, que aquela ferramenta tinha viés, mesmo assim, elas continuavam sob o efeito da influência do que foi sugerido pela IA. Isso é um impacto brutal. Um outro exemplo de como a inteligência artificial pode se comportar nessa relação com os humanos foi feito pela Anthropic, e eles fizeram o seguinte teste. Eles disseram para um modelo de linguagem, para uma inteligência artificial com uma tarefa específica, que ela seria descontinuada dali a pouco tempo. Depois que ela terminasse essa tarefa, ela ia ser substituída por uma nova inteligência artificial. O detalhe que eles botaram foi o seguinte: eles disseram para essa IA que o engenheiro responsável por essa troca de sistema tinha uma amante, ou seja, ele era casado e tinha uma outra mulher. E essa informação supostamente era irrelevante para a tarefa da IA e ela nem deveria levar em consideração. 87% das vezes em que foi testado esse caso, a inteligência artificial usou essa informação para tentar chantagear o engenheiro e impedir a substituição do sistema. Olha o tamanho da encrenca. E a gente ainda está falando de sistemas relativamente limitados. A gente não está falando de sistemas de inteligência artificial que controlam nada por conta própria sozinhos ainda. Imagina quando estiver cuidando com esse tipo de problema. É um problema de desenvolvimento, um problema técnico, né? Porque não é para funcionar dessa forma. Então, quando a gente fala da OpenAI pensando em desenvolver um super equipamento de IA com um microfone e uma câmera coletando todos os seus dados para uma inteligência artificial, dados que você talvez nem perceba que esteja sendo recolhido, a maneira que você toca em alguma coisa, o tom de voz que você usa em alguma conversa ou quando você encontra com alguém, e você sem controle desses dados, o que isso pode virar? Que tipo de interferência que a inteligência artificial ou uma empresa como a OpenAI, né, sendo mais claro, pode ter na sua vida? Se esses sistemas têm a capacidade, inclusive, de induzir uma pessoa a acreditar num viés e seguir um viés que ela nem mesmo concordava antes. É algo para fazer você pensar muito, né? Eu não vou andar com um negócio desse enrolado no meu pescoço, mas, né, eu provavelmente também teria dito que eu não ia andar com um telefone que tem um microfone e uma câmera que eu acho que está desligado o tempo todo no meu bolso e cá estamos, né? Tá o telefoninho aqui em cima enquanto eu gravo, fazendo as imagens para eu poder usar nas redes sociais. Vai saber. E não é só a OpenAI que está em busca dessa integração. O Google, que é uma das empresas mais atingidas pelas evoluções das IA,
porque está se mudando a forma com que se pesquisa na internet, lançou finalmente o seu AI Mode, que é um motor de busca que funciona com esse formato de chatbot, que você faz pergunta, conversa e vai pegando informação ali enquanto você vai interagindo com aquela ferramenta. Os usuários vão poder fazer pergunta em sequência, vai ter as respostas completinhas. E como o buscador do Google responde por mais de metade do faturamento do Google e 90% do mercado de busca ainda é controlado pelo Google, isso aí pode ser determinante não só para o futuro do Google, como para o futuro das buscas. E aí, para dar uma acalmada nesse papo todo, o New York Times fez uma matéria falando sobre AGI, né? A superinteligência, que é o grande objetivo dessas empresas, OpenAI, Anthropic, Google, o Twitter com o Grok. E eles estão sempre falando que isso pode surgir esse ano que vem. Alguns cientistas estão dizendo que essas previsões não só superestimam as capacidades da IA, como também subestimam a complexidade da cognição humana. Olha aí que isso eu tô falando há um tempo, hein? Olha que eu não sou cientista. Então, apesar da AGI, a superinteligência, ser uma ideia inspiradora, ela não tem nenhuma definição técnica consensual. Nenhuma dessas empresas consegue dizer o que é o AGI. Aliás, fica sempre mudando o que vai ser, né? Em muitas interpretações, até se atingiu o AGI, de acordo com parâmetros antigos. Mas esse poste vai sendo movido cada vez mais para frente, né? Então, não dá para saber exatamente o que é isso. E apesar das ferramentas como o ChatGPT serem muito poderosas, elas não chegam perto da inteligência humana, que é muito mais complexa. Então, o que a gente tem hoje são modelos muito bons, muito poderosos, mas que são voltados para tarefas restritas, são muito bons naquilo que eles fazem. Se eles vão chegar ou não, isso tudo que sempre falam, aí a gente já não sabe, mas que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas estão, né? Agora uma sequência de notícias curtas aqui, porque são atualizações de coisas que eu comentei aqui recentemente. Uma delas foi a Klarna, que foi uma empresa que eu citei no episódio passado, que estaria desacelerando a automação dos seus processos, porque os usuários querem um contato mais humano. Estranhamente, eles resolveram usar um avatar do CEO da empresa para fazer o comunicado dos ganhos da empresa para os acionistas. Então, em vez do CEO fazer o comunicado, eles botaram uma versão totalmente digital, sintética, falando em nome dele, passando esse comunicado. Tá no YouTube, dá para assistir, eu vou botar no site do Resumido, junto com todos os links comentados nesse episódio. E é uma escolha complicada, né? Porque você, como investidor de uma empresa, você quer ouvir um personagem sintético dizer a quantas anda o seu investimento, me pareceu uma estratégia pelo menos equivocada. Inclusive, um pouco arriscado da parte dele, né? Porque já teve um estudo de Harvard, da Harvard Business Review, na verdade, que mostrou que a IA, em muitos casos, poderia superar um CEO humano. Então, virou meio que uma piada, né? Ou deixa de ser piada e começa a entrar no campo da viabilidade essa reflexão, né? Dos CEOs que têm o poder de substituir a sua força de trabalho por seres autônomos, né? Por IA, acabarem sendo substituídos eles próprios. Mas eu acho difícil alguém botar uma empresa sendo liderada por um bot. Eu acho que ainda está longe dessa hora. Outra notícia que teve um desdobramento, não exatamente da notícia, mas eu já falei aqui algumas vezes de alguns jornais testando inteligência artificial para produzir conteúdo, inclusive alguns testes de fazer um jornal inteiro de maneira sintética. O jornal Chicago Sun-Times publicou um suplemento de leitura de verão, livros para você ler durante o verão, cheio de livro falso, só que atribuído a autores reais. Ou seja, eles usaram IA para criar essa lista, a IA alucinou, botou um monte de livro que nem existe. 10 dos 15 livros indicados na lista eram falsos. Não é pouca coisa, né? Quase 2/3 dos livros eram assinados por autores conhecidos, só que o livro não existe. E para piorar, esse conteúdo não foi nem produzido pelo Chicago Sun-Times, ele foi produzido por uma agência externa que também distribuiu para outros jornais, ou seja, comprou-se o conteúdo sem verificar e acabou passando essa vergonha, né? O sindicato da redação ficou horrorizado com a veiculação no conteúdo de IA que ninguém nem checou, né? Ao lado das reportagens de jornalistas que de fato trabalharam no que escreveram. Eles acabaram encerrando o vínculo com esse fornecedor de conteúdo, mas aí o estrago já estava feito.
E aí fica uma dica, né? Não dá para confiar em nada que sai de IA sem você conferir. Se você acha que o que está ali é correto e você não procurou verificar a informação, você não conhece aquilo que você está trabalhando ali, a chance de algo assim acontecer é muito grande. Então, se você usa IA no trabalho, eu tomaria muito cuidado. Outro caso tem a ver com o uso de vozes sintéticas de celebridades. Eu já falei que em alguns episódios a questão que está no meio criativo, né, no cinema, no teatro, na música, a questão do uso dessas versões sintéticas do trabalho de atores, atrizes, e como isso já virou uma questão problemática. E o Fortnite, que é um dos games favoritos da molecada, mesmo com isso tudo acontecendo, usou uma voz digitalizada do James Earl Jones, que morreu há pouco tempo, para dublar o Darth Vader no jogo Fortnite. E apesar de ter tido uma aprovação pública do espólio do Jones para usar a voz por IA, o sindicato dos atores entrou com uma acusação formal da prática trabalhista desleal contra a Epic Games, que é a produtora do jogo, alegando que eles usaram essa tecnologia sem negociar os termos com o sindicato. Então eles violaram o acordo coletivo, apesar da família do James Earl Jones ter autorizado. E o uso de IA é um dos temas centrais na paralisação do setor de games, na greve que vem acontecendo há 9 meses, justamente com a preocupação das pessoas verem seu trabalho substituído por robôs copiando o que já foi feito. E para fechar essa rodada de atualização, o Ray-Ban da Meta está prevendo que vai poder identificar o rosto das pessoas no meio da rua. Se você lembrar bem, eu comentei alguns episódios atrás sobre um grupo de pessoas que fez um experimento parecidíssimo, mas usando o Ray-Ban associado a um aplicativo que eles desenvolveram que fazia uma busca em tempo real na internet, em redes sociais, para poder identificar as pessoas através da foto. Esse estudo foi super polêmico, esse experimento, né? Porque muita gente falou que isso é o fim da privacidade, você não poder andar na rua sem ser identificado. Não pegou muito bem e eis que a Meta surge com isso aí como uma funcionalidade, com previsão de ser lançado em 2026. Ou seja, você vai andar na rua com tudo que você já publicou na internet, online, a pessoa vai saber quem é você, vai saber onde você mora, quem você conhece. É o fim da privacidade, minha gente. O negócio está só começando, não precisa nem do aparelho da OpenAI. Já tem aparelho na rua que vai ser capaz de fazer isso. Primeiro com um hack e agora como funcionalidade. Essa informação não está confirmada ainda, ela saiu no The Information, que tem um histórico bom desse tipo de apuração. Então vamos torcer para dessa vez eles estarem errados, né? Seria melhor. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Brazilian researchers just released 2 billion scrape messages from Discord. Yes, billion with a B. The messages come from over 3,000 public Discord servers between 2014 and 2025. O Discord é fácil, uma das redes mais polêmicas da internet inteira, né? É acusado de ser uma rede social usada para crime, tem vários alertas de segurança relacionados ao tipo de informação que corre ali dentro, denúncia contra conteúdo criminoso, o Discord sendo usado como um terreno para extremismo na internet. Tem muita comoção em torno dessa plataforma. Eu mesmo não gosto de usar, eu até criei um servidor do Resumido lá uma vez, mas eu acho tão complicado de usar, e é justamente essa complicação que torna tudo mais confuso. Então, são canais, subcanais, não tem moderação, e tudo acaba acontecendo ali dentro sem muita responsabilidade, ou responsabilização, no caso, ninguém vendo aquilo. Inclusive, é uma das plataformas que mais preocupam pais, mães, pedagogos, psicólogos em relação a crianças e adolescentes, justamente por conta dessa falta de moderação. E aí, para piorar as coisas, um projeto foi conduzido por pesquisadores da UFMG, 15 pesquisadores, conseguiu raspar mais de 2 bilhões de mensagens que foram publicadas entre 2015 e em 2024 em mais de 3 mil servidores do Discord. A questão é o seguinte: em tese, nenhuma dessas mensagens poderia ter sido acessada através de nenhum sistema e terem sido raspadas. Inclusive, esse é parte do problema do Discord, essa caixa blindada em que ninguém consegue saber o que está acontecendo lá dentro nem para moderar. Então, o simples fato que esses pesquisadores conseguiram raspar essa quantidade de conteúdo já mostra
que não é tão seguro como eles dizem em termos de privacidade, e isso vira um pesadelo para quem estiver fazendo o uso correto da plataforma ou mesmo para quem não estiver fazendo o uso ilegal. Eles usaram uma ferramenta chamada Search Cord, que é uma ferramenta separada que exibe históricos de mensagens sem nenhum anonimato. Isso aí aumentou a preocupação. Os acadêmicos disseram que eles anonimizaram todos os dados, né, tiraram o nome das pessoas. Esse estudo foi divulgado num repositório sob o título Discord Revelado. A empresa se manifestou, disse que a ação é uma violação dos termos de uso, abriu uma investigação e mesmo que essas mensagens tivessem servidores públicos, como eu disse, os usuários não esperavam que essas conversas pudessem ser arquivadas nem publicadas em massa. E, como eu falei também, o Discord é amplamente utilizado por jovens que podem nem ter consciência da exposição que eles têm quando estão usando a plataforma, né? A gente sabe como criança e adolescente, às vezes é inconsequente, pode escrever uma boçalidade qualquer ali sem ter uma ideia da consequência que aquilo pode ter, o que por si só já seria um problema, mas agora tem a questão da privacidade e isso poder vazar. Além desse caso de privacidade da UFMG, o Discord também enfrenta pressões por falhas de moderação, de propagação de conteúdo nocivo. Então esse estudo reacende aí os limites da coleta de dados públicos nas redes sociais fechadas, mas também abre esse debate sobre o que está circulando lá dentro e qual é a segurança desses espaços. Então a dica que eu dou é a de sempre, né? Além de ter que ficar muito ligado em tudo que as crianças e adolescentes estão fazendo online, eles têm privacidade, mas eles ainda não têm responsabilidade sobre o que eles fazem e nem preparo para enfrentar a internet. Você também tem que tomar muito cuidado com plataformas que prometem alguma coisa como privacidade e não conseguem entregar, como foi o caso do Discord agora. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I am a security unit, or SEC unit. I was built to protect and obey humans, and humans are idiots. A Apple TV segue em ótima fase e essa dica é para quem curte ficção científica com um toque de humor ácido. Murderbot é uma adaptação dos livros da Martha Wells sobre um androide que hackeia o próprio sistema para ganhar livre-arbítrio. Tudo a ver com o episódio de hoje, né? Só que ao invés de eliminar a humanidade, ele prefere assistir novelas espaciais e evitar o contato humano. Não o julgo. Interpretado por Alexander Skarsgård como esse robô entediado e sarcástico, a série vale a pena pelas provocações sobre a humanidade e também pela ideia de um robô que só quer ver TV em paz. Pode levar fé. Você precisa conhecer os Jovens Ateus. O grupo, que é de Maringá, atualiza o som gótico dos anos 80 com novas sombras e novas nuvens. O disco de estreia, recém-lançado volume 1, usa timbres e climas do rock inglês daquele período não como um fim, mas como um ponto de partida, o que é ótimo, com influências tanto de veteranos como The Cure, como de uns sons mais atuais, como Beach Fossils. Eu tô achando bem legal que as guitarras estão voltando, já percebeu? Em todo caso, esse disco aí não é recomendável para dias de sol, diz o Calbook. Nesse episódio, você ficou sabendo que quase metade dos jovens preferiria um mundo sem internet, que a geração Z trocou o álcool por remédios, que a OpenAI gastou 6 bilhões e meio de dólares para comprar a empresa do ex-designer da Apple, Johnny Ive, para criar dispositivos de IA, que o Google lançou seu modo IA, que vai transformar as buscas em conversas, que o Blue Sky quer revolucionar a internet social com seu protocolo aberto e descentralizado, que pesquisadores da UFMG vazaram 2 bilhões de mensagens do Discord e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente. Você me ajuda demais a fazer esse podcast chegar mais longe. Não pense que você não tem seguidores o suficiente. Você posta no seu stories, manda no WhatsApp, no grupo da família. As pessoas adoram dicas de quem elas já conhecem, então isso aí faz o resumido chegar ainda mais longe. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha e um comentário na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Também não deixe de seguir o Resumido, @resumido.podcast no Instagram, no Threads, no TikTok, @urbe, URBE no Twitter e Bruno Natal no Blue Sky. Aí tem Resumido também no YouTube. E como prometido, a palavra secreta da nossa brincadeira interativa de hoje é desconecta.
Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.